Bom dia a todas e todos. Acho que a gente já pode dar início, então, ao evento. Eu falo aqui da Fiesp, meu nome é Bruno. Aqui em nome do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior, queria agradecer, primeiro, aos representantes da Receita Federal pela presença, pela iniciativa, em especial ao Luiz Henrique, que está aqui conosco. O Luiz é presidente da quarta turma do Centro de Classificação de Mercadorias da Receita Federal. Ele também é gestor do Sistema Classif, do Portal Único de Comércio Exterior. Não posso deixar de agradecer também aos colegas das entidades, das empresas, né, que estão aqui presentes, e ao Roberto Silva e Souza, que também foi fundamental para viabilizar esse seminário. Esse evento ele é estratégico para nós aqui na Fiesp, sobretudo porque ele tem uma natureza que a gente considera multidimensional, né? As discussões que envolvem a atualização do sistema harmonizado são importantes não só porque elas têm um impacto na classificação de produtos, naturalmente, mas porque também elas podem repercutir até mesmo sobre outras questões, como a necessidade de cumprimento de exigências administrativas, recolhimento de direitos de defesa comercial, por exemplo, até mesmo monitoramento de fluxos comerciais, que tem uma importância enorme aqui para grande parte das entidades e empresas. A gente também percebe que há um conjunto de novos temas que têm ganhado importância no comércio internacional e que têm passado a afetar diretamente a classificação de produtos. Aqui eu me refiro especificamente a temas como aspectos ambientais, questões sociais, combate ao terrorismo, enfim, são alguns dos exemplos que a gente observa que estão presentes de uma maneira crescente, eu diria, nessa discussão que envolve a definição de nomenclaturas de classificação de produtos. Não vou me estender, a gente aqui na Fies espera que o seminário ele possa ajudar o setor privado a dimensionar a importância dessa discussão, ajudar o setor privado a se posicionar para a atualização de 2033, está longe, mas as discussões elas têm início agora, do sistema harmonizado. Para nós, a participação dos agentes da indústria ela é muito relevante para que essas soluções que vão ser discutidas possam, no final do dia, refletir e estarem alinhadas, né, à realidade de mercado que é enfrentada pelas empresas no dia a dia. Mais uma vez, agradeço aqui a Receita Federal, agradeço ao Luiz pela iniciativa, e desejamos a todos aqui um ótimo evento. Só lembrar também que o evento vai ser gravado, tá? E aí, caso haja autorização da Receita Federal, nós vamos disponibilizar o vídeo posteriormente. Luiz, passo a palavra para você. Obrigado. Tá ok. Obrigado, Bruno. Então, é um prazer, né, estar com vocês aqui. O Bruno já me apresentou e eu gostaria de dizer que essa iniciativa é uma iniciativa inovadora, no sentido de que a gente quer trazer a iniciativa privada para participar conosco na atuação na Organização Mundial das Aduanas, né? Esse é o objetivo primordial. Hoje, nós vamos discutir a questão do sistema harmonizado de 2033. Vocês podem falar, puxa, mas sistema harmonizado de 2033 está tão longe. É que lá fora o pessoal faz com muita antecedência tudo. É o comércio mundial que a gente está discutindo. Então, a nova versão do sistema harmonizado já está quase concluída. Vai ter a última reunião agora em novembro de preparação das propostas, finalização de propostas, e no começo de 2025 vai bater o martelo e vai fechar. A partir de 2025 vai ser preparado para entrar em 2028. Então, esse ciclo do sistema harmonizado está fechado. A nomenclatura do comércio comum do Mercosul, a MCM, e, consequentemente, a TIP, a TEC e o ICMS vão receber essas alterações em 2028. Como a Organização Mundial está encerrando o ciclo, ano que vem ela começa um novo ciclo. Então, essas discussões vão ser feitas com as diversas propostas em diversos assuntos, de vários países, organizações internacionais, como a gente vai ver, para 2033.
Então, é importante que a gente já entre no começo das discussões com propostas, porque elas levam tempo para ser discutidas e aprovadas, se forem aprovadas. Então, eu vou começar a apresentação para vocês terem uma visão mais clara do que eu estou falando. Deixa eu aqui compartilhar, né? Então, vamos lá. Bruno, está aparecendo? A apresentação está Tá aparecendo na aparecendo, Luiz, tá perfeito. Tá ótimo. Então, vamos começar. A primeira coisa é, acredito que muitos conhecem, talvez quem não conheça, né? O SH, que é o Sistema Harmonizado, que se chama Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, que ele surgiu na Europa na década de 50 e foi evoluindo até se tornar um sistema global que padroniza tudo, ou seja, permite que povos de diferentes línguas, se vê no Brasil, mexerica pode ter vários nomes, né? Pocã, e etc., no próprio país, imagina no mundo. Então, esse sistema ele padroniza para que as pessoas falem a mesma linguagem, que é a linguagem de números, a matemática, vamos dizer assim. Então, o comércio consegue fluir porque a mercadoria tem um código, para aquele código você vai ter impostos, você vai ter licenças de importação, e uma série de outras medidas de controle, antidumping, etc., e a própria estatística para saber o que está acontecendo no comércio internacional. Então, esse sistema harmonizado, ele permite a integração global, né? Ele é um grande facilitador do comércio, é usado nos acordos internacionais, a LAD, com a Europa, Israel, diversos acordos usam o sistema harmonizado. Os órgãos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a FAO, a Organização Mundial de Saúde, eles solicitam códigos, alterações na legislação, na nomenclatura, para objetivos específicos. E, como eu disse, a questão da estatística é fundamental, né? Para você saber o que está acontecendo, para os países poderem trabalhar. Então, o SH, ele é em nível de 6 dígitos, né? Quando ele vem para o Brasil faz parte do Mercosul. Então, o Mercosul adota a nomenclatura comum do Mercosul, que é a NCM, né? Talvez alguns já conheçam, mas vou repetir porque é importante que todos tenham uma compreensão clara do que a gente está falando. O SH ele é traduzido para o português, do inglês e do francês, e o Mercosul faz uma versão de 8 dígitos em português e espanhol. Dessa versão surge a TEC, com as alíquotas da TEC, surge a TIP, com as alíquotas da TIP. Todo o controle do comércio exterior é feito em cima dessa codificação, licenças, regimes aduaneiros, o antidumping, a valoração e a estatística nacional, né, sobre o que está acontecendo. Isso também reflete no ICMS, porque o ICMS também usa essa base. Ou seja, com base na NCM, é feito toda a questão da tributação do ICMS, inclusive na questão da substituição tributária, né? Tem o SEST, que está atrelado à estrutura da NCM, apesar de ser uma nomenclatura, vamos dizer, detalhada e própria. Então, e vai vir o IBS, que vai usar a NCM, agora com a reforma tributária, já está em implantação, a gente já está na Receita trabalhando arduamente nisso. Então, a NCM que vem do SH, tudo isso vem Então, se for uma pirâmide, o pico da pirâmide é o SH. Então, se você atuar no SH, você atua em tudo. O que é o SH propriamente dito? Então, ele é usado em mais de 200 países, acho que é 223, não lembro o número certo? Ele é escrito em inglês e francês, são as línguas originais, né? Lá se fala inglês e francês, a documentação é em inglês e francês.
E os países pegam essa nomenclatura de 6 dígitos e transformam nas suas nomenclaturas de 8 ou 10 dígitos. O Brasil, no caso, o Brasil, então, ele segue o Mercosul. Então, é uma nomenclatura do Mercosul. Não o Brasil tinha antigamente a TAB, né? Aí, com o Mercosul, ele passou a ter a NCM. O Mercosul pega os 6 dígitos e transforma em um código de 8 dígitos, né? O, então, ela é usada para uma série de atividades, para controle de, como o Bruno falou, terrorismo, questões alimentares, problemas de epidemias na área de saúde, e ele tem essa estrutura, né? Aqui você está vendo tornos, leites, são tornos para remoção de metal, né? Esses são tornos controle numérico, só como um exemplo de o que é um código na DSH. É isso aqui. Isso é a base. A partir daqui vai vir tudo. Quando você vai para a NCM, ele ganha 2 dígitos de detalhamento, ganha alíquota, no caso, aqui é a TIP, ganha na TEC, ganha no ICMS, cada um vai colocar as suas alíquotas, né? E essa base de 5.000 códigos passa a ser uma base de 10.000 códigos, no caso do Mercosul, com 8 dígitos, que faz toda a estrutura da tributação, tanto para importação, para comércio exterior, quanto para produção industrial, o IPI, e para circulação de mercadorias, né? Então, vocês veem que ela é central. Então, qual é o objetivo nosso com vocês? O objetivo é exatamente esse, é que o setor privado, que é quem realmente está ali usando no dia a dia, importando, produzindo produtos, no transporte de mercadorias, ele participa e dê sugestões que são realmente práticas, tenham a ver com o que eles precisam no dia a dia, né? Então, o objetivo desse trabalho é esse. Como eu falei, o sistema harmonizado de 2028 já está praticamente fechado, né? E o objetivo é que o Brasil traga propostas que sejam do seu interesse nacional no SH 2033. E quanto antes a gente aprovar essas propostas, mandar enviar, né? Aprovar internamente e enviar, ou seja, nós faríamos um levantamento com a iniciativa privada, estudaríamos e já mandaríamos. Melhor, porque essas propostas são amplamente discutidas. Nós, no Brasil, ainda não temos uma estrutura grande. Lá fora, não. A equipe da alfândega americana chega com 20 caras lá estudando, manda 3 na reunião, e tem toda a indústria apoiando. A União Europeia é super forte, ela faz uma reunião entre os países membros antes, estuda detalhadamente cada caso, consulta a sua indústria, a sua agricultura e vai para a reunião. A China também é outro participante muito forte, a Coreia, a Suíça é um técnico, o Japão também é forte. Todos eles trabalham com uma estrutura governamental forte, apoiada por uma integração com a iniciativa privada. E a gente está querendo criar isso. É certo que a gente não tem a estrutura governamental que eles têm. Eles têm muito mais servidores, né? Muito especialistas na área. Porém, nós podemos apresentar o que é do nosso interesse. Para isso, é importante a participação da iniciativa privada. Quanto antes forem mandadas as propostas, elas podem começar a ser mandadas a partir de março, vão ser discutidas no segundo semestre, mas elas são mandadas, o secretariado vai analisar e depois elas entram na fila. Então, quem entrar na frente na fila, tem mais chance de ter suas propostas aprovadas, né? Como funciona o SH? Vocês viram, foi 2022, o último, agora é 2028. Não é 5 anos, por quê? Porque teve a pandemia, né? Então, a pandemia, ela fez com que fosse acrescentado um ano, mas o ciclo normalmente é de 5 anos. Então, de 2028, por isso que está se trabalhando 2033. São feitas diversas propostas, por exemplo, mercadorias obsoletas são tiradas, uma máquina de escrever perdeu a posição, ninguém usa mais máquina de escrever, né?
a parte de fotografia é diminuída, enquanto que novas tecnologias de produtos têxteis, de produtos eletrônicos vão ganhando espaço dentro dos códigos do SH. Mas tudo isso, todas essas propostas, são aprovadas pelo SH. Muitos países, eles usam a questão técnica, mas por trás tem um forte interesse comercial deles. Então, o núcleo técnico da alfândega recebe a proposta que a iniciativa privada tem interesse. E aí eles padronizam e defendem a posição do país. E isso depois tem que ser aprovado pelo comitê, ou seja, todos vão ter que aprovar. Então, existe um grande jogo de negociação envolvida que tem como base a questão técnica, né? Porque depois que aprova, os países membros são obrigados a adotar nas suas legislações. O Brasil internaliza a NCM e ele vai seguir o que foi aprovado. Bom, e como é que você cria uma posição, uma subposição? Existem regras, né? A regra pilar é a questão econômica. Uma posição, ou seja, um código de 4 dígitos, precisa ter comércio global de 200 milhões de dólares, pelo menos. Uma subposição, 5 ou 6 dígitos, tem que ter comércio de 100 milhões de dólares. É algo. Ou seja, são mercadorias que não são... elas têm que ter um comércio global significativo. Porém, existem exceções. Por exemplo, se você tiver uma questão de preservação do meio ambiente ou de controle de produtos radioativos ou de combate a epidemias, ou o Brasil, por exemplo, que é um país em desenvolvimento, tem um produto que para ele é importante, sei lá, ele quer exportar graviola, ele exporta, é muito pouco, mas ele quer dar uma projeção. Ele não atinge a meta, mas em vista da importância para o país daquele produto, pode ser aprovada a proposta. Também podem ser excluídas, né? Ou produtos, códigos que vão ser retirados podem ser mantidos se alguém solicitar. Então, existem exceções à regra econômica, né? Não é só, tem que ter esse volume. Não. Se você tiver um produto que é importante para o país, e considerando, por exemplo, um país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, ele tem grande chance de ser aprovado essa solicitação, mesmo não tendo volume de comércio mínimo, né, solicitado para posição ou subposição. Vamos agora botar uns exemplos para ficar mais claro do que a gente está falando. Por exemplo, então a inovação tecnológica é uma das coisas que mais impacta o sistema harmonizado, né? Não só, mas é um dos grandes motivadores de mudança. As impressoras 3D foram introduzidas no sistema harmonizado em 2017. Na época, isso começou a ser discutido em 2013, ou até antes. É, é, Elas eram uma inovação tecnológica. Hoje já faz parte do dia a dia. Então, eles têm que antever produtos que serão relevantes nos próximos anos. Agora, por exemplo, você tem uma série de produtos alimentícios que estão sendo discutidos, né? Em vista dessas mudanças tecnológicas, por exemplo, produzido por células, né? Carne produzida por células, está sendo discutido agora isso. Porque ainda não se sabe o impacto global disso, mas já está sendo introduzido no sistema harmonizado. Então, o que aconteceu com as impressoras? Olha, em nível de posição não existia abertura entre 84 e 86. O capítulo 84, a posição 84, e o capítulo 84, a posição 86. Não tinha. Por que não tinha? Porque no passado havia um produto que se tornou obsoleto e eles eliminaram o código 84 e 85. 20, 15 anos depois, eles decidiram incluir ali as impressoras 3D, que são máquinas para fabricação aditiva. Então, foi incluído no SH 2017, em vista do comércio, em vista da proposta da importância dessa nova tecnologia. E hoje ela é básica. E, além disso, eles
desdobraram esse novo código de posição 84 e 85 em quatro tipos de produtos, né? Ou seja, a impressora 3D por deposição de metal, por plástico, borracha, gesso, cimento e outras, as que não entraram nas três anteriores. E criaram também um para partes. Então, esse é um exemplo de o que é uma abertura, para vocês entenderem. Esse é um exemplo proposto pelo Brasil. Foi para o SH 2012, era o biodiesel. Criar um código para o biodiesel. Porque o país queria que transformar isso numa commodity e desenvolver o comércio internacional. E foi aprovado. Foi aprovado e o biodiesel passou a ter um código específico no sistema harmonizado a partir de 2012. Ou seja, existia até a 3825. Foi criada a 3826 específica para o biodiesel, por proposta brasileira aprovada no Comitê do Sistema Harmonizado. Também foi incluído um outro código, 3827, para derivados halogenados, mas, ou seja, antigamente o SH, no capítulo 38, parava na posição 25. A 26 foi criada para o biodiesel e a 27 para derivados halogenados, né? Então, esses são exemplos que vocês podem entender. A vantagem é o biodiesel passou a ter mais facilidade de se tornar uma commodity. Onde é que ele estava antes? Estava em outros produtos, né? E era vago. Agora não, ele tem um código, ele ganha uma respeitabilidade e visibilidade. O processo de proposta seria isso. A partir de sugestões que vocês enviarem, a iniciativa privada enviar, seriam feitos um estudo dentro da Receita Federal e encaminhado propostas para a OMA que se considerem pertinentes ao interesse nacional. A secretaria vai estudar, a proposta vai ser discutida no subcomitê de revisão, depois, se aprovada, ela vai para o comitê, que é quem realmente decide, e ele vai aprovar. Depois que essa proposta é aprovada, ela vai para o Conselho do Sistema Harmonizador, e o Conselho vai revisar e aprovar essa recomendação de alteração da SH. E ela, então, essa recomendação tem que ser 2 anos antes, meio antes de 2033. Então, a gente está falando de 2030, meados de 2030. Então, aí já diminui o prazo, né? Porque, por exemplo, está fechando agora em 2025 para aprovar em 2028. Então, não é que é 2033. Em 2030 já está aprovado, tem que estar aprovado. Só que para estar aprovado tem que ser amplamente discutido. E essas discussões podem levar 2, 3 anos, 4 às vezes. Então, você tem que apresentar a proposta logo para que ela tenha chances de entrar. Qual que é a vantagem? Quais são os riscos? Porque tudo tem risco, né? Isso aqui é uma estratégia do país. Lá fora, é um jogo sério que eles fazem. Eles sabem que pode dar problema. E eles têm interesses que eles querem implementar. A primeira grande vantagem é a visibilidade do produto, né? Que ele vai passar, está lá no sistema harmonizado, vai ter um destaque no comércio internacional. Mas existem problemas. Quando você começa a ser visível, as pessoas vão enxergar suas estatísticas. E elas podem querer, os outros países, competir. Por exemplo, a gente já sabe a história do cacau, da borracha, no passado do Brasil. A partir do momento que você torna visível, você pode sofrer concorrência. Sei lá, vamos dizer, o açaí que está tendo grande projeção. A Malásia fala, puxa, olha a estatística do açaí do Brasil aqui, vamos produzir açaí aqui. E, de repente, se torna um concorrente ou até domina o mercado, né? Então, às vezes, não é bom. No caso que a gente... E a outra coisa é que eles podem aplicar alíquotas específicas, antidumping, para o produto com maior facilidade, porque ele tem um código específico. Então, você tem, voltando aqui no biodiesel, você tem a vantagem de transformar o biodiesel numa commodity. Você vai poder sofrer sanções, eventualmente, se alguém quiser, vai poder sofrer concorrência a outros países,
vão trabalhar em cima do biodiesel, mas você transformou ele numa commodity mundial. Então, a relação ganho e perda aqui, com certeza, é de ganho, né? Voltando. Na importação, qual é a vantagem de propostas? Aí é para defender o país. Quando você tem um produto que está no outros, num código outros, né? 99, na final 99, quem conhece, né? Fica difícil você. Não fica, você pode criar um antidumping ali para aquele produto, mas é muito mais fácil se você tiver um código para aquele cara. Então, você pode fazer com que mercadorias que estão fora do radar fiquem claramente, porque daí você vai enxergar a estatística dela, você vai poder aplicar medidas de defesa comercial nela, você vai poder exigir licenciamento com mais facilidade. Então, a vantagem na importação é que você torna o produto, assim como na exportação você fica mais visível, na importação você enxerga melhor tudo. Por isso, diante de tudo isso, a OMA é uma discussão técnica. Tudo é feito com base nas regras, existem regras que têm que ser seguidas, o sistema harmonizado é bem complexo e existe toda essa discussão técnica. Mas a gente tem que compreender que os países, todos esses que eu nomeei, estão agindo com seus interesses. O Brasil, ele é um cara que vai técnico, tem eventualmente um interesse ou não. A Suíça também é técnica, mas ela tem seus interesses. Quando você falar de diamante, de ouro, os caras vêm quente, né? Porque eles trabalham com isso. Então, o interesse político está por trás da questão técnica. Eles usam os aspectos técnicos para defender os interesses nacionais. Então, é importante. Um exemplo prático disso é LED, né? LED. Existe um código para LED, um código específico, que todos os países têm alíquota zero. A Coreia, se não me engano, foi a Coreia, fez um lobby, porque lá eles fazem lobby para aprovar as suas propostas, como aqui se faz, né? Eles vão lá, levam os países africanos, etc., dão palestras, etc. Eles fazem um lobby do interesse dele, faz com a China, etc., e conseguiram, apesar dos Estados Unidos e Europa não tentarem bloquear, aprovar que uma placa com 52 LEDs de olhos revestida de material fluorescente, que é usada em iluminação de TV. Então, você está falando de empresas conhecidas, asiáticas, que trabalham na fabricação de produtos de TVs a LED, era do interesse delas que essas placas, que já é um componente manufaturado complexo, fosse classificado como um componente LED, o LEDzinho, né? Mesmo que seja um LED compacto, mas é uma plaquinha com LEDzinhos, fosse considerada como LED, né? No Código 8541. Por quê? Porque esse tipo de código, resistores, LEDs, capacitores, eles têm alíquotas baixas, não têm controle de licenciamento, porque o país quer essas mercadorias como insumo na sua produção. Então, eles foram muito inteligentes, fizeram um lobby internacional dele e conseguiram aprovar. E essas placas entram como se fosse um LED, com todas as vantagens, reduzindo o custo das empresas, né? Então, esse é um exemplo prático. Para finalizar, eu acho que a gente agora abre aí para discussões, etc., mas a gente vai falar, como que vai ser o processo? Nós estamos fazendo essa primeira palestra e os que se interessarem, que quiserem apresentar, a gente vai fazer outras palestras e vai criar no Participa Mais Brasil, que é uma plataforma federal de comunicação, né, onde serão apresentados essas propostas de forma da transparência, de ser eficiente, o controle é muito bom nessa plataforma, uma plataforma sofisticada. Nós pediremos para que vocês mandem as propostas lá, vocês cadastram, e essas propostas vão ser analisadas pelo comitê do CECLAM, Centro de Proteção de Mercadorias, e
Posteriormente, o que se considerar que é realmente pertinente vai ser encaminhado para a Organização Mundial, né? Então, basicamente é isso. Agora, eu vou passar a palavra para a Cláudia, que é a presidente do SECLAN, e ela vai falar um pouco para vocês terem uma vivência prática do que a gente está falando. Bruno, pode interromper, por favor, a minha compartilhamento? A Cláudia vai entrar agora, tá? Interrompido, Luiz. Só um minutinho Obrigado. que eu vou habilitar aqui para que a Cláudia possa se manifestar. Oi, gente, bom dia. Todos me ouvem? Escutamos, Cláudia, bom dia. Tá muito baixo o som ou tá bom? Tá ótimo, dá para escutar bem. Ah, a nossa proposta, como o Luiz falou, a nossa intenção ao começar a fazer esses seminários com vocês é justamente recolher essas propostas para levar ao Comitê do Sistema Harmonizado, para a gente começar a trabalhar aberturas ou modificações no sistema harmonizado que sejam de interesse da indústria nacional. A gente verificou, eu particularmente já trabalho com isso, o Luiz também, há mais de 23 anos, e o Luiz ainda trabalha até mais tempo que eu na classificação de mercadorias, e a gente sempre verifica, a cada atualização que há do sistema harmonizado, que tradicionalmente é de 5 em 5 anos, e excepcionalmente por causa da pandemia, a atual atualização, que deveria ser em 2027, vai ser só em 2028, porque as propostas ficaram um pouco atrasadas, nós ficamos muito tempo com. Só um minutinho. Muito tempo com reuniões online, tanto do subcomitê de revisão quanto do comitê do sistema harmonizado, e isso atrasou um pouco o andamento das propostas, né, da análise das propostas e da votação também para a implementação futura. Então, acordou-se que a atualização de 2027 ficaria para 2028, mas tradicionalmente é de 5 em 5 anos. Então, depois de 2028, deve voltar para 5 anos, vai ser em 2033. E ao longo desses anos todos que a gente tem participado, eu sou delegada no Comitê do Sistema Harmonizado já tem vários anos, a gente verifica o quê? Cada país leva os seus produtos de interesse. E nós trabalhamos no biodiesel, nós trabalhamos nos parques, nas aberturas dos parques de diversão, que tinha sido um pleito aqui da nacional também, trabalhamos junto com os Estados Unidos nessa alteração do SH para os parques de diversão. Só que a gente sempre leva coisas muito pontuais. Então, a nossa ideia foi, já que a partir do ano que vem vão começar a ser analisadas as novas propostas de alteração, seja da nomenclatura, seja das notas legais, que também faz parte do SH, né? Ou seja das notas explicativas, por que não a gente trazer junto à indústria nacional para que a gente tente trabalhar em propostas que sejam de interesse, né? E como o Luiz falou, claro que tudo tem seu ponto positivo ou negativo. Mas eu acho que a gente conseguindo uma alteração no SH para produtos que sejam relevantes aqui para o país, eh, ainda tem mais pontos positivos do que negativos. Por quê? Primeiro que a gente consegue uma estatística a nível mundial. Sem essa abertura no SH, a gente só conseguiria. Tem muita gente que pensa, mas a gente pode pedir uma alteração na NCM. Sim, podemos pedir uma alteração da NCM, não precisamos esperar 5 anos. Então, inicialmente, caso vocês tenham interesse em alteração tarifária ou estatística, que aí a gente conseguiria uma estatística nacional e no Mercosul, a gente poderia começar com a alteração na NCM e depois levar essa mesma proposta que foi solicitada na nomenclatura comum do Mercosul para a nível do sistema harmonizado.
Para quê? Porque aí eu consigo uma estatística mundial. Se eu quiser uma medida de defesa comercial, eu consigo implementar. Ah, mas eu consigo medida de defesa comercial se meu produto estiver classificado no outro. Consegue, mas a chance de haver uma fuga de classificação e uma fuga desse antidumping é mais provável, né? Digamos que seja mais fácil de ser alcançada. Se você tiver um código específico para o seu produto, com a medida de defesa comercial implementada, é muito mais difícil que alguém que queira burlar essa medida de defesa comercial consiga alcançar o seu intento. Porque, claro, eu vou ter um código específico, as minhas estatísticas todas ali dedicadas, então, quando alguém for fazer uma importação, algum interveniente do comércio exterior for fazer uma importação, algum importador, ah, e eu informar o código errado, que não aquele código específico para aquela mercadoria, é muito mais fácil identificar o possível equívoco, certo? E internacionalmente também. Meu produto está sofrendo sanção, eu quero pedir um painel na OMC, eu tendo também um código específico no sistema harmonizado, é muito mais fácil da gente, do Itamaraty, no caso, que atua na OMC, no MDIC também, conseguir sair vitorioso, né, desse painel do MC. E, e eu acho que era isso. Não sei se eu quero. Será que eu preciso destacar mais algum detalhe? Você acha, Luiz? Você está mudo. Acho que a gente só consegue falar um por vez, Bruno. Não, não, acho que é só ele desabilitar ali, Ah, agora tá. sim. Claro que você não quer falar um pouco da CPLP, do Mercosul, como que é esse processo Ah, de sim, chegar até a NCM? Fala rápido. isso. Para a gente é uma coisa muito. Até a gente esquece às vezes de falar, porque para a gente é uma coisa muito inerente. Mas o que acontece? Se eu pedir no SH, vai ficar só no SH? Não. Como o Luiz falou, a recomendação de alteração do SH, ela é aprovada 2 anos e meio antes. Por que 2 anos e meio antes? Porque depois, essa recomendação de alteração do SH, essa nova versão do sistema harmonizado, ela vai para as nomenclaturas, sejam regionais, no caso aqui do Mercosul, sejam de uniões aduaneiras, como é o caso da União Europeia, sejam nacionais. Então, os países e os blocos regionais, as uniões aduaneiras, eles precisam de um tempo bastante grande. Para quê? Para fazer as suas adaptações das nomenclaturas regionais, porque vocês sabem, o sistema harmonizado só tem 6 dígitos. Então, essa recomendação do novo sistema harmonizado, ela vem com 6 dígitos. E a gente precisa fazer os desdobramentos a níveis regionais. Então, quando eu tenho posições novas, eu tenho que transladar uma determinada abertura do Mercosul para uma nova subposição, para uma nova posição. Às vezes tem alteração de escopo de um código para outro. Por exemplo, os drones. Os drones, antes, como vocês sabem, eles eram classificados pelas características essenciais. Então, por exemplo, um drone que tinha a característica essencial de filmagem de eventos, ele era classificado como câmera. Então, se, por exemplo, eu tivesse uma abertura no Mercosul no código de câmera, que era 8525, a posição, se eu tivesse uma abertura do Mercosul, a partir do momento que houve uma abertura num código especial, numa posição específica para drones, essas aberturas do Mercosul elas têm que ser transladadas para a posição nova, né, aberta. Os resíduos eletrônicos também. Antigamente, os resíduos eletrônicos eles ficavam em uma série de posições. E agora a gente tem um código específico para resíduos eletrônicos. Então, todos esses códigos anteriores, abertos no Mercosul, foram transladados para a nova posição de resíduos eletrônicos. Um exemplo bastante simples: os tripés, monopés, seja para apoio de câmera e até aquele que a gente usa para selfie.
Antes, eles eram classificados pela matéria constitutiva. Então, se ele era basicamente de plástico, classificava no capítulo 39. Ah, ele era de metal, classificava no capítulo do metal, dependendo se ele era de alumínio, se ele era de cromado, de ferro cromado, enfim. Classificava no capítulo de cada um dos produtos que compunha esse monopé, esse tripé. E depois foi aberta uma posição específica para monopés, tripés, e essas aberturas do Mercosul também tiveram que ser transladadas para essa posição especial. Ai, desculpa, gente, vocês estão ouvindo meu cachorro latir? Resolveu latir bem agora, desculpa. Então, por isso que é necessário o sistema harmonizado ser aprovado 2 anos e meio antes, porque aí, digamos, vem para o Mercosul, a gente recebe no Mercosul, começa a ser trabalhado no Comitê Técnico número 1, que é um comitê de nomenclatura e classificação que existe dentro do Mercosul. Essa atualização do sistema harmonizado, ela leva, em média, 1 ano sendo trabalhada no Mercosul. Depois do Mercosul, aí tem o trâmite todo legal. Ele vai para o Grupo Mercado Comum para aprovar essa nova alteração do quê? Agora, da NCM. Depois saindo essa aprovação, essa resolução que a gente chama Resolução GMC, Resolução do Grupo Mercado Comum do Mercosul. Sendo aprovada essa resolução GMC, aí cada um dos países componentes do bloco, né, cada um dos países membros do Mercosul, tem que emitir um documento, né, uma aprovação interna para quê? Para internalização dessa nova nomenclatura comum do Mercosul. Aqui no Brasil, o instrumento utilizado é uma resolução do grupo da Câmara do Comércio Exterior, uma resolução GSEX. A Argentina tem um outro instrumento, o Paraguai tem outro, o Uruguai tem outro. Então, cada país tem o seu instrumento. Aqui no Brasil, historicamente, a gente tem entrado em vigor com as alterações da NCM na mesma data que entra em vigor o sistema harmonizado. Então, por exemplo, o sistema harmonizado 2028 entrará em vigor em 1º de janeiro de 2028. Esperamos que a NCM também entre em vigor em 1º de janeiro de 2028. Na NCM 2022, quem trabalha com comércio exterior talvez tenha acompanhado, aconteceu um problema que foi o seguinte: a resolução GMC do Mercosul, que aprovou a nova NCM, que foi a NCM 2022, ela demorou muito para ser aprovada. Em função da pandemia, os embaixadores que são membros do GMC, né, desse Grupo Mercado Comum, não estavam se reunindo, então ela foi aprovada muito em cima da hora. Aí, para fazer a resolução GSEX foi rápido, só que aprovada a NCM, a gente teve que fazer a TIP, a tabela de incidência do IPI. E a TIP tem a questão da noventena, porque como é incidência de alíquota, né? Ela tem que entrar em vigência tem que ser publicada antes de 90 dias do início da vigência. Então, em razão da TIP, a NCM foi publicada em 1º de janeiro de 2022, mas com vigência em 1º de abril, porque a TIP também, ela só conseguiu entrar em vigência em 1º de abril. E como, por exemplo, ao preencher, quando eu vou preencher uma DI, entro lá no portal, quero preencher minha DI. O código da TEC, que vai dizer qual é o meu imposto de importação, ele tem que ser exatamente igual ao meu código da TIP, senão dá uma inconsistência e eu não consigo registrar minha DI. Então, em função dessa questão dos Comex, que exige que os códigos da NCM sejam exatamente equivalentes aos códigos da TIP, a NCM 2022 ela só entrou em vigor em 1º de abril. Mas, historicamente, a gente tem entrado em vigor sempre junto com a SH, e a gente espera que em 2028 não aconteça esse problema, e a gente consiga entrar em vigor com a NCM e com a TIP em 1º de janeiro de 2028. Pode falar, Arlene. Bom dia. Você consegue abrir sua câmera?
Bruno, acho que ele não está A gente conseguindo. vai Ah, tá. habilitar aqui para que ele possa falar. Oi, Cláudia, tudo bem, pessoal? Tudo bem? A Cláudia trabalhou junto com a gente a questão do drone, achei super legal, pertinente ela colocar várias reuniões em Brasília e discussões sobre a questão do drone. E a gente enfrentou, de fato, né, Cláudia, uma transição bem tumultuada, né, porque tem a Foi. questão da questão da fiscalização, a gente enfrenta muito isso, né, Bruno? O que a fiscalização entende e aquilo que a gente tecnicamente acaba se apoiando com laudos na área técnica para classificação fiscal, de engenharia e tudo mais. Eu acho isso hiper oportuna a nossa conversa, né? Porque a gente está com dois cenários bem distintos, né? A reforma tributária, que por Isso. uma razão lógica, tudo vai ter uma rastreabilidade pela classificação fiscal, isso impacta. E aí também a questão do portal único do Siscomex, né, a do INPE, né, especificamente aí essa virada dos catálogos e dos atributos, que inclusive, salvo o melhor juízo, vai ter aí uma nova consulta para a gente poder auxiliar aí na questão das consultas do catálogo. A pergunta, na verdade, Cláudia, primeiro agradecer, né? A Cláudia conhece tudo, Luiz também, mas a Cláudia sempre foi uma Imagina. referência, não, e é verdade. É, a minha dúvida é a questão da tabela de correlação. É um instrumento que sempre criou e cria ainda algumas confusões em relação à tua legitimidade, porque ela não é publicada, ela é depositada no site, né? E a gente já se Uhum. deparou com situações, Cláudia, que a tabela de correlação também é atualizada, ela é alterada. A gente teve aí um caso específico, né, de mudança aí de classificação fiscal e de uma extinção de uma, né? A criação de uma outra, e ela foi publicada, como você falou, em abril, e depois teve uma nova alteração da correlação em novembro. Só que a lógica de publicação, a gente não é publicado isso em nenhuma norma, ela é depositado. E isso vai continuar ou pretende ter aí alguma Você está orientação falando da NCM, da a NCM, correlação da a NCM. correlação? Porque a correlação do SH, eu acho que ela é publicada no site, mas aí é de 6 para 6 dígitos, né? Agora, da NCM, a gente pode verificar com o Comitê Técnico número 1 se eles conseguem dar alguma validade para essa correlação. Eu acho que seria interessante, né? Porque facilita muito. Eu acho que o mais importante é a publicidade de fato, porque como É, ela fica depositada, pessoal, só para você entender, ela fica no site, fica um link fica no lá, site, e isso. a correlação 2017-2022, né, que teve, Aham. a gente verificou uma alteração da tabela em novembro, e como ela foi Pois pra... é, o Mercosul acontece isso. O Mercosul ele não é de 5 em 5 anos, né? As aberturas Mercosul, elas em geral, elas saem de 6 em 6 meses. Perfeito. Fora tem algum produto urgente que eu preciso fazer uma alteração, aí eles fazem antes. Mas em geral é de 6 em 6 meses que Mas a sai essa sugestão alteração. é uma publicidade. Sim, Eu não sei de seria qual instrumento, interessante. seria interessante por conta disso, É, Cláudio. eu vou conversar com um colega que é coordenador técnico e representa o Brasil, porque o CT1 ele tem dois fóruns, ele tem o plenário do CT1, que decide essas questões administrativas, e tem o grupo de técnicos em nomenclatura, que é onde a Receita tem assento. Mas a gente tem muito acesso a esse colega que é coordenador técnico e que tem assento no plenário, aí eu posso conversar com ele e verificar, explicar que há essa demanda, né, de que é interessante a gente tornar público. Então, Para fechar, eu não vou tomar o tempo. Como a gente tem uma questão clara de mudança, inclusive de alíquota, né? Então, assim, se uma é remetida para a outra, em alguns casos se mantém as alíquotas, que seja dois, é, IPI e I, no né? IPI a gente tenta manter a Para não alíquota ter o problema da nona. para não Isso. ter. Às vezes foge alguma coisa, aí depois a gente tem que fazer adaptação de alíquota via ADE. Não sei se vocês verificaram, tem saído alguns Sim, ADEs aí, sim. que às vezes tem reflexo no PiscoFins também, aí Perfeito. saem alguns instrumentos interpretativos para deixar claro que a alíquota do PiscoFins, apesar da alteração da nomenclatura, ela não sofre alteração. Isso aí até, se vocês tiverem interesse depois, existe uma solução de consulta, isso é sempre uma dúvida. Porque por exemplo, um decreto, uma lei que cita um determinado código para
isenção, ou suspensão, ou redução de alíquota do PIS/COFINS, digamos. Essas legislações, elas não são alteradas quando tem alteração, seja do sistema harmonizado, alteração de código, seja em decorrência do sistema harmonizado ou seja só em decorrência da NCM. Mas, se na legislação original, se o produto é aquele e ele sofreu apenas alteração de código, o benefício fiscal é para o produto. Então, tem uma solução de consulta da Coordenação Geral de Tributação, da COSIT, que diz exatamente isso, que o benefício fiscal é para o produto e, apesar, quando há apenas alteração de código, em decorrência de atualização, seja do sistema harmonizado, ou seja na nomenclatura comum do Mercosul, o benefício se mantém. Perfeito. Então, já existe essa solução de consulta que é bastante clara. Às vezes as pessoas ficam com dúvida e às vezes saem, por exemplo, para os reagentes de diagnóstico, sai um ato interpretativo dizendo que a tributação do PIS/COFINS e o benefício fiscal se mantém, apesar da alteração do código de classificação para esse reagente de diagnóstico. Obrigado, Cláudia. E dos drones, tá tranquilo agora. Ah, tá. Até que enfim. Mas é assim, principalmente essa área tecnológica, né, avança demais, demais. Então, por isso que a gente tem que estar sempre pedindo alteração. Eu estava conversando recentemente sobre a questão dos produtos biológicos, seja defensivo agrícola, seja fertilizante de origem biológica, que está muito forte, né? E o Brasil tá muito forte nessa área. E como tem essa questão de controle de pesticidas e outros, esses produtos de origem biológica eles estão chegando com bastante força no mercado, né? E é uma coisa muito interessante para ser trabalhada também nas alterações da nomenclatura, porque aí você consegue enxergar o seu produto onde ele está e não está junto com os produtos com cloro, que são até, tem muitos com até importação controlada e até não permitida, né? Cláudia, eu não sei se a gente já pode seguir nessa atuada e iniciar Podemos, as se você perguntas quiser e abrir para as respostas. perguntas, eu acho que poderia ser. Perfeito. Bom, só vou pedir a gentileza de quem quiser fazer pergunta para que levante a mãozinha virtual e aí a gente pode ir chamando por ordem de inscrição. Nesse meio tempo, a gente já tem duas perguntas no chat. A Já primeira, vou olhar aqui. eu tenho a impressão que a Cláudia já havia respondido. Bom, acho que deletaram a pergunta, não está mais aqui. Eu tenho a pergunta da Nicole Xavier. Caso haja alguma alteração de um produto para uma nova nomenclatura do SH, é possível haver algum impacto na do INPE, como alteração de atributos, por exemplo? Sim, sim. Havendo alteração, sendo criado um novo código para o produto, aí, como eu falei, assim como as aberturas do Mercosul também tem que migrar para esse novo código do sistema harmonizado, tem que ser feitas também adaptação nos atributos, no catálogo de atributos. Então, por exemplo, se havia atributo para drone na posição 8525, esses atributos tiveram que ser migrados para a nova posição dos drones, que é, acho que é 8806. E assim tudo, né? Hoje em dia, por exemplo, a NVE, que acho que com o catálogo de atributos, a NVE vai acabar saindo de operação, mas hoje em dia a gente tem que fazer isso com a NVE também. Se um determinado produto químico ou um medicamento é criado um código específico para ele, as NVEs têm que ser migradas, e assim os atributos também vão ter que ser adaptados a cada alteração do sistema harmonizado e da NCM. Obrigada. De nada. Próxima pergunta é do Virgílio Barbosa, CESP Jacareí, e eu vou emendar também a pergunta do Mário Branco da Abine. A primeira, qual o link para que possamos nos inscrever para as alterações de NCM? E a segunda, a quem devemos encaminhar eventuais propostas de ajuste no sistema harmonizado?
Do sistema harmonizado, a gente vai abrir um canal e depois a gente vai divulgar para vocês. A gente já está nesse processo de pedir senha, porque tem que ir para a Casa Civil para eles aprovarem as senhas e abrir esse canal no Participa Mais Brasil. Mas a gente vai abrir esse canal no Participa Mais Brasil, vamos divulgar para vocês. E aí, no Participa Mais Brasil, vocês conseguem colocar as propostas que serão analisadas. Na NCM, o link, eu vou abrir aqui o site do Mercosul. O link para alterações permanentes da TEC é via Ministério da Indústria e Comércio. Deixa eu procurar aqui que eu consigo achar o link e passo para vocês. Eu vou passar aqui o link do MDIC, porque as alterações da NCM a gente não consegue fazer por esse canal do Participa Mais Brasil. A Receita analisa, porque temos assento no Comitê Técnico número 1, mas as propostas da NCM têm que ir via esse canal do MDIC. Aí eu coloquei para vocês aqui, porque essa página tem todas as informações. A quem devemos encaminhar eventuais propostas para ajuste na SH é nesse canal do Participa Mais Brasil. Acho que alguém tinha perguntado se, se a apresentação vai ser disponibilizada. Vocês já responderam? Acho que sim. A gente pode disponibilizar, Cláudia, a apresentação, se houver anuência da parte de vocês, a gente encaminha na sequência aos participantes sem nenhum problema, assim como a gravação, após a avaliação de vocês, a gente se compromete a disponibilizar também. Tá. Luiz, não sei se você prefere mandar um PDF para o Bruno e ele manda para o pessoal um PDF da apresentação? Sim, claro. Aí o Luiz te manda, porque aí fica mais fácil também o pessoal acompanhar e depois fazer proposta. E aí, Perfeito. basicamente, para as propostas, a gente precisa isso. Claro, descrever a mercadoria, descrever qual que é a necessidade. Vocês podem fazer uma proposta de abertura, mas isso aí não é muito essencial. Ah, eu quero que abra no código tal, porque aí depois a gente vai verificar qual o código que seria mais adequado, e depois indo para o comitê do sistema harmonizado e para o subcomitê de revisão, lá essa proposta é trabalhada. O mais importante é descrever a mercadoria, que mercadoria, qual que é o interesse, esse tipo de coisa. Acho que o Perfeito, Jonathan... Cláudia. Acho que o Jonathan aqui do departamento está com a mão levantada. Bruno, antes do Jonathan, é o Ariovaldo do Sinderações. Eu não consegui levantar a mão aqui, que eu não tenho muita familiaridade. Fica à vontade, com o Ariovaldo. aplicativo. Tá, tudo bem, gente? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz e para a Cláudia, né? A gente já teve conversando isso várias vezes, inclusive com o Mombelli. Se essa ação que vai ser realizada agora, Cláudia e Luiz, o setor privado, né, é uma oportunidade para tentar, muito embora eu ache um pouco utópico o que eu vou dizer, mas enfim, né, eu quero registrar isso aqui. É uma oportunidade para a gente tratar as nomenclaturas, descrições, notas explicativas de uma maneira mais clara, ou quando a gente trata de diferentes idiomas, o inglês e o português, principalmente, a língua, para que a gente possa tentar mitigar um problema repetitivo, né, que já avança por décadas. Você vai se lembrar, Cláudia, eu estou falando das vitaminas, são aditivos nutricionais, né? Eu falo com propriedade porque fui executivo da BASF e por muito tempo, né, enfrentava, e agora como CEO dessa entidade aí, o Sinderações, que no ano passado nós importamos, o setor importou US$ 1 bilhão em aditivos nutricionais. É um exemplo prático que a companhia, Os premixes, por exemplo, né? Oi? Os premixes. Substâncias quimicamente definidas, eu estou falando agora. Isso. Estou falando do capítulo 23. Falando, por exemplo, do 29. Então,
Eu vou dar um exemplo prático aqui. É mais para entender se isso se aplica. Né? Se você olha, não é aqui, não é nessa oportunidade. Isso aqui é coisa com a Cosita, com a Coama, enfim. Mas o que eu queria dizer é assim, a companhia, né, fabrica um produto, né? Vou dar um exemplo prático. A Alemanha, na BASF, uma vitamina E cuja posição tarifária é 29,36,28,12 NCM. A BASF pega, exporta esse produto para o mundo, inclusive o Brasil. É comum esse produto, quando ele deve ser desembaraçado na aduana, encontra alguma dificuldade. E, por alguma razão óbvia, sempre tem uma razão ou outra, a fiscalização alega ou determina uma reclassificação, que diz que não é aquilo. E aí, quando a gente discute, a gente chega à conclusão que é uma questão interpretativa. Então, alguém no idioma inglês, ou sistema harmonizado, né, já que a empresa ela lá exporta isso para o mundo inteiro e o mundo inteiro recepciona e desembaraça, leva-se a pensar que é um erro de interpretação aqui no Brasil, um fiscal que, enfim, escolarizado no idioma português, o que faz uma tradução, e aí causa todo aquele embaraço, né, que é burocrático. Até porque eu posso antecipar que em todos os litígios o setor privado tem sido beneficiado, né, quando se trata de seja no CARF ou judicial. Mas é algo repetitivo, né? É um custo para o Sim. país, né? É uma burocracia que atrapalha o setor privado e também o trabalho, né, da Receita Federal, que tem tanta coisa para fazer, a gente reconhece. Então, é Trabalhar em uma nota oportunidade para explicativa. fazer isso, para ficar mais claro para a fiscalização brasileira, ou não? Isso é algo que tem que se Não, tratar aqui dentro de trabalhar em casa. nota explicativa a gente pode, inclusive já tem proposta de alteração das notas explicativas e de nota legal com relação a essas vitaminas que são para uso animal, para adição nas rações. A gente tem os pareceres de classificação, é porque as vitaminas é um negócio muito complexo. Ela não é base. Por exemplo, eu sei que é uma vitamina, mas nem sempre ela fica no capítulo 29 e nem sempre ela fica no 23. Não é porque é para uso em ração, digamos que ela vai toda para o 23. E também não é porque é vitamina que ela vai toda para o 29. Então, a gente tem os pareceres de classificação da OMA. A OMA analisou 6 vitaminas, aqueles Rovimix, basicamente. E algumas ficaram no capítulo 29, algumas ficaram no capítulo 23. E aí eu posso te dizer o que definiu, se foi para o 29 ou foi para o 23. A quantidade de vitamina presente no produto. Se tinha mais de 50%, ficou no 29. Se tinha 5%, digamos, ficou no 23. Porque aí já tinha carreador, tudo, né? Era realmente uma pré-mistura para misturar na ração. Porque se eu boto, por exemplo, 1% de vitamina na minha ração, eu sei que eu não vou É uma conseguir mistura. distribuir igualmente, né? Então, eu primeiro faço uma pré-mistura para depois eu conseguir uma melhor dispersão dentro da ração como um todo. E aí a gente pode trabalhar dois fóruns. Se vocês tiverem algum produto que, porventura, esteja dando problema, que vocês acham que é do capítulo 29, e não é daqueles citados nos pareceres, não sei se você sabe qual é a IN que internalizou os pareceres de Não se lembra classificação. o nome, mas eu sei, sim, Você eu sei. sabe, tem uma Português. IN que internalizou Sim, recentemente os pareceres de classificação da sim, OMA. A sim. gente deve fazer outra esse ano, no início do ano que vem, no máximo, para internalizar os pareceres desse ano. Mas essas vitaminas foram todas internalizadas. Você vai ver, tem do 23 e tem do 29. E você vai ver só que tem uma diferença de composição, né? Ou um tem menos vitamina, outro tem mais, o que tem mais ficou no 29, porque a vitamina começou a dar característica essencial ao produto, e outros que tinham muito pouca quantidade de vitamina, porque já está pré-misturado, apesar da finalidade ser a mesma, que é enriquecer de vitamina a ração, ficaram no 23. Mas se vocês tiverem, assim, de rações, produtos que vocês têm interesse, que o Comitê do Sistema Harmonizado classifique,
vocês podem enviar para a gente, que a gente envia para o comitê também. A gente prepara a documentação e envia para a discussão do Comitê do Sistema Harmonizado. Por quê? Saindo o parecer de classificação da OMA, eu já não estou falando mais de alteração do SH, é um outro instrumento. O Comitê do Sistema Harmonizado, ele analisa além de ele analisar alterações do SH, ele analisa a classificação de produtos. Então, nesse caso, tenho dúvida, a Alemanha me diz que é do 29. Aqui no Brasil, os auditores não estão aceitando essa classificação. Então, há essa dúvida, né? Então, a gente pode levar, e o comitê, se o comitê decidir que é do 29, a gente pede, eu quero um parecer de classificação. Por quê? Os pareceres de classificação, eles são vinculantes, então não há espaço para, no momento da importação, alguém me dizer, não concordo com esse parecer, porque o parecer é vinculante e de aplicação obrigatória. Então, é muito mais fácil. Ok, muito bom. Aí, Obrigado, Cláudio, Cláudio. lembrando que também nessas propostas para SH pode-se alterar o texto da nota para uma nota legal que não está Isso, clara. Isso faz parte dessas propostas, não é isso só faz porque parte dessas pode. propostas. Você Isso. pode alterar o texto, você fala, não, esse texto não está bom, está gerando. Está gerando dúvida. No português, essa tradução dessas palavras dá um. Esqueci de falar da tradução. A tradução, quem realiza a tradução? Do sistema harmonizado para a VUST, que é a versão única do sistema harmonizado, que é utilizada na NCM. Quem faz a tradução é um grupo, chama GT do SH, Grupo Técnico do SH, no âmbito da CPLP, que é a Comunidade de Países da Língua Portuguesa. Então, também, se caso vocês verificarem que há alguma tradução que precisa ser aperfeiçoada, vocês também podem encaminhar no âmbito dessas propostas. E apesar de não ser encaminhado para a OMA, a gente encaminha para a CPLP e trabalhamos esse aperfeiçoamento também. Ok, obrigado. Muito bom. Nada. Cláudia Luiz pergunta se a gente tem tempo para uma última pergunta do Jonathan, ele está com a mão levantada. Por mim, sim. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Luiz. Bom Parabéns dia. pelas apresentações. Eu falo aqui da equipe da área internacional também da Fiesp, e eu só queria voltar nesse processo de revisão que vocês estão construindo na plataforma Participa Mais Brasil, né? Acho que para tentar sedimentar um pouco. Então, só para entender o escopo do processo, né? Então, as partes privadas, né, do setor produtivo que quiserem participar, elas vão poder propor todos os tipos, então, alteração, abertura, exclusão, tanto de códigos quanto de notas explicativas, notas legais. Isso. A proposta de revisão é ampla nesse É, sentido. é ampla. E aí a gente vai analisando o que teria fundamentação técnica ou não. Certo. E aí, com relação o formato, né, as diretrizes, você vai ter um roteiro sobre o que deve constar nesses pedidos. A gente teve uma ideia de fazer um roteiro, sim, porque acho que facilita muito. Até Ah, depois para a gente analisar, né? Se todo mundo colocar dentro do mesmo roteiro, é mais fácil a análise. Perfeito. Um Acho que roteiro era. simples, mas um roteiro Cláudio, a ideia de fazer depois que tiver estruturado o Participa Mais, estruturado, Participa Mais Brasil. fazer uma Isso. palestra para quem realmente tiver interesse, como fazer, como preencher as suas propostas. Perfeito. Acho que eram essas dúvidas mesmo. Acho que é bem importante ter essas orientações para que também os pleitos cheguem mais Isso. redondos para vocês e consiga acelerar a Exato. análise, né? Perfeito. Exatamente. Obrigada. De nada. Cláudia, Luiz, antes que eu passe a palavra para que vocês possam fazer o encerramento, eu queria agradecê-los de novo pela iniciativa do seminário. A gente espera aqui poder realizar outras ações de sensibilização sobre esse assunto em parceria com a Receita Federal. A gente se compromete também a manter as entidades e as empresas atualizadas sobre qualquer iniciativa futura da Fiesp que envolva esse tema, até para que os agentes privados possam participar de forma ativa desse processo, né, tão importante de construção da reformulação do SH. Eu passo a palavra, então, para vocês encerrarem o seminário. Eu queria só agradecer a participação de todo mundo, o interesse, e dizer que a gente está aqui à disposição e esperamos atender aqui poder atender dentro claro que seguindo a ordem técnica, né?
mas atender às necessidades aqui da indústria nacional. Obrigado, agradeço a todos, a todas que ficaram conosco até agora. Um bom dia para todo mundo, bom restinho de semana.